ver em que nós podemos ajudar. Com relação aos servidores, antes mesmo de encontrar com os presidentes, eu tenho me encontrado com todos os servidores que me procuram, com os daqui especificamente me pediram no final, irei me encontrar, mas mesmo os que têm ido a Brasília, o tempo todo estamos nos encontrando exatamente para ver o que juntos nós podemos fazer, nós podemos lutar para conseguir as melhores condições. Em termos de eleições desse ano, estamos a 30 dias das eleições, exatos 30 dias. Neste ano, o Tribunal Superior Eleitoral pôs à disposição de todos os tribunais eleitorais, em prazo anterior ao que acontece nos outros anos, todos os suprimentos necessários e que são da responsabilidade do Tribunal Superior para que a prestação pudesse ser feita com maior tranquilidade em todas as localidades. A despeito disso, nós estamos aqui para nos colocar, mais uma vez, à disposição naquilo que seja necessário, naquilo que os juízes e servidores acham que são necessários, melhores condições, sejam materiais, sejam as condições mesmo de trabalho. A Justiça Eleitoral, como disse a presidente, tem algumas singularidades, e uma delas, a positiva, é que, ao contrário do que ocorre em relação ao Poder Judiciário de uma forma geral, que não tem sido bem avaliado pela sociedade brasileira, por várias questões, uma das quais é exatamente a morosidade na prestação da jurisdição, relativamente ao à Justiça Eleitoral, o brasileiro avalia muito bem a Justiça Eleitoral, os juízes e os seus servidores, porque nós somos o único ramo do Poder Judiciário que temos algo a entregar à cidadania com data, e até eu lembro sempre a presidente, com hora certa. E por isso mesmo, como nós fazemos isso, vem uma avaliação positiva. E o que é o meu objetivo na minha gestão? Fazer com que a sociedade saiba disso cada vez mais, porque o cidadão sabe que na hora que ele chega na urna, a urna está lá, ele vota, exerce um direito, mas ele não sabe o que está por trás, quantas pessoas estão por trás, como é que isso acontece, quem trabalha para que isso aconteça. E relativamente ao juiz, que o mesmo juiz que às vezes ele não avalia bem porque a prestação jurisdicional demora, porque o processo se alonga, é o mesmo juiz que presta a jurisdição eleitoral de maneira soberba, reconhecida pelo mundo inteiro como sendo o modelo de justiça eleitoral que se tem. Hoje, nós temos vindo do mundo inteiro pessoas que vêm exatamente conhecer a justiça eleitoral brasileira. Não apenas a urna, mas a estrutura da jurisdição brasileira. E este modelo é preciso que o próprio brasileiro conheça e reconheça, quer dizer, não apenas a justiça eleitoral de uma forma muito mais genérica, mas a justiça eleitoral como ela é feita, por quem ela é feita, em que condições. E é preciso que todos no Brasil saibam bem disso, os cidadãos, para que todas as lutas de aprimoramento da justiça eleitoral tenham um reconhecimento institucional, um reconhecimento da sociedade, e é exatamente nesse sentido que nós estamos trabalhando e o tempo todo temos buscado esse aprimoramento, esse aperfeiçoamento. Como eu disse, em termos de jurisdição, nós temos ainda dificuldades, porque neste ano nós temos, lembrou bem a presidente, uma eleição municipal, que é completamente diferente de uma eleição nacional. Participei das duas como juíza do Tribunal Superior Eleitoral. A eleição municipal é uma eleição muito mais operosa, muito mais difícil, porque em cada localidade se tem uma eleição. Uma coisa é a eleição, dizia há pouco, lembrava há pouco, uma coisa é a eleição em Urandi, em Guanambi, outra coisa é a eleição aqui em Salvador. As condições são diferentes, mas nós todos precisamos segundo as mesmas regras, dentro das mesmas condições, trabalhar para que o cidadão de Bom Jesus da Lapa ou o cidadão de Salvador tenha as mesmas condições de votação. Por outro lado, é uma eleição muito mais emocional, é uma eleição muito mais apaixonada. Quem for do interior, que conheça a realidade do interior, haverá de saber que a maioria das pessoas nem reconhece partidos. Na eleição municipal nas cidades pequenas, o eleitor pergunta de que lado é você.
Eu sou do outro lado. Tem gente que atravessa a rua para não, pelo menos no período eleitoral, não se dar com o outro que é de outro lado. É muito mais apaixonada. Por isso mesmo, me preocupa muito a questão da segurança de servidores, que neste período às vezes ficam até mais tarde trabalhando, dos juízes, que também, principalmente em cidades de interior, às vezes ficam muito mais vulneráveis, e por isso, como disse a presidente, sempre que há um problema, nós estamos aqui para resolver. E todas as vezes em que houver problemas, eu me ponho à disposição, ao lado de cada servidor, ao lado de cada juiz, para que imediatamente a gente possa resolver. E tenho dito em todas as localidades que eu tenho ido exatamente isso. O Tribunal Regional Eleitoral é a primeira instância subsequente ao do juiz na zona eleitoral para resolver o problema, até daquela zona eleitoral, até daquele juiz, até daquele servidor. Mas não imaginem que os senhores estão sozinhos. O tempo todo, enquanto eu estiver no Tribunal Superior Eleitoral, eu estarei junto de cada um dos senhores na luta por cada um dos senhores. Eu não quero que aquilo que estiver ao meu alcance, naquilo que for da minha responsabilidade e principalmente da minha possibilidade, pelo menos eu estarei junto com todos os senhores o tempo inteiro para que os senhores possam fazer um trabalho com, pelo menos, condições de dignidade, de tranquilidade para desempenhar essas que são funções importantíssimas para que o cidadão brasileiro continue, persevere nesta trilha de consolidação da democracia no Brasil, e daqui a um mês nós teremos exatamente mais uma vez a demonstração disso. A nossa tentativa, portanto, é de fazer com que este aperfeiçoamento que se faz a cada eleição se cumpra também nesta, sabendo, no entanto, que aqui há duas singularidades nesta eleição desse ano. Em primeiro lugar, essa é uma eleição que tem um volume de trabalho, especialmente para os juízes eleitorais e, portanto, que conta com a colaboração, com a ajuda imprescindível e o tempo todo, permanentemente ao lado dos servidores, por causa da primeira vez de aplicação da Lei Complementar 135, apelidada de Lei da Ficha Limpa, porque o volume de trabalho é maior, porque o volume de questionamento é maior. Nós já temos pelo menos um estado da federação que já recebeu mais de 30 mil recursos só de impugnação de candidaturas, de registro de candidatura. Então, só para se ter uma ideia do volume que é isso, por isso alguns tribunais estão trabalhando, presidente, até 3, 4 horas da manhã para a gente conseguir cumprir o prazo legal. A mesma coisa, mutirões estão sendo feitos no Tribunal Superior Eleitoral para dar conta disso. É uma lei que vai exigir de nós, neste primeiro momento, este volume de trabalho muito além daquilo que nós estamos, inclusive, num montante já maior, neste período, acostumados. Neste momento, nós temos essa novidade. Porém, se de um lado isso é um trabalho a mais, por outro lado, isso também é uma possibilidade muito maior que nós todos temos de colaborar para que a sociedade brasileira dê este passo à frente no sentido de maior lisura, maior honestidade, maior probidade no processo político brasileiro, que é, no final das contas, o que todos nós brasileiros queremos. Nós somos os únicos agentes públicos, neste momento, responsáveis diretos para garantir que o cidadão possa fazer valer essa nova fase da sua vida. Em segundo lugar, essa é a primeira eleição que nós contamos, e isso vai acontecer daqui para frente com mais frequência, com a mídia, ou com novas mídias operando, e muitas vezes nós não temos jurisprudência sobre isso. Isto também leva ao juiz eleitoral uma novidade em termos de não ter jurisprudência, a sedimentar tudo aquilo, a fundamentar todas as suas decisões e a fazer com que, por isso, ele tenha uma dificuldade maior. Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral criou as listas para os juízes poderem fazer essa troca de informações, de ideias, para cada vez mais rapidamente se sentirem pelo menos solidariamente unidos a outros, ainda que em outros pontos, para que a gente possa, então, oferecer subsídios para uma melhoria na prestação da jurisdição. E relativamente aos servidores, e aqui dou uma palavra específica a todos, já que vou me encontrar depois com alguns, eu queria dizer que, em primeiro lugar, tudo que a Justiça Eleitoral pôde fazer desde que eu entrei nas minhas forças, não apenas com relação ao plano de cargos e salários, cuja luta vai continuar,
mas que para que a gente melhorasse, quer em termos de horas extras, que eu passei agora no mês de agosto, dos quintos, da criação de cargos para as varas que está no Conselho Nacional de Justiça para a criação, estamos tentando fazer exatamente para que em todas as localidades tenham pessoas habilitadas em condições de prestar o serviço e em condições de dignidade para que isso aconteça. De toda sorte, a minha mensagem aqui para os juízes é que o Tribunal Superior Eleitoral está à inteira disposição e aberto o tempo todo para tudo aquilo que a gente puder ajudar. Como eu disse, quer em termos materiais, de suprimento, de condições de trabalho, de pessoal, do que for necessário para que a gente, até as eleições, consigam melhorar as condições de trabalho e principalmente acudir àquilo que em última hora o Tribunal Regional entenda que a gente possa ajudar, quanto em termos dos servidores, exatamente na mesma linha. Foi possível conseguir, e até mesmo de forma diferenciada de outros, como foi o caso de uma nova equação para o pagamento de horas extras, nós conseguimos, exatamente para que todos tenham algum tipo de melhoramento, que se não é o ideal, é o que dentro das nossas possibilidades nos foi possível fazer até aqui, sem embargo de, obviamente, continuar a lutar sempre por uma melhoria muito maior. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, como disse a presidente, tem os seus desafios, como todos têm, com as suas peculiaridades. A questão da segurança, que hoje é um mote permanente, porque a cada eleição isso realmente piora. É um dado que nós vamos aguardar que o tribunal nos comunique, aquilo que a gente possa ajudar, nas condições que sejam necessárias, porque realmente a violência aumentou e por isso nós não podemos permitir que no exercício daquilo que é um momento de festa democrática, se venha a transformar num momento de tristeza para alguns, como nós já temos visto, por exacerbação de uma ou outra conduta que pode levar a situações de enorme calamidade para uma sociedade. As comunidades têm o direito de se manifestarem, devem se manifestarem, a praça é do povo mesmo, como dizia Castro Alves, e nós queremos que na praça se tenha a manifestação livre, inclusive das diferenças, em paz. Para isso, o Tribunal Superior Eleitoral se põe à inteira disposição do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia para ajudar naquilo que for necessário para a garantia deste exemplo de cidadania. Eu sei que este momento, esses próximos 30 dias, digamos 32 dias, serão dias extremamente tensos para todos nós, especialmente que estamos na administração dos órgãos da Justiça Eleitoral. E são mais difíceis porque é um acirramento maior de ânimos nesse período, isso é o que ocorre regularmente e os problemas se avultam e podem aviltar até aquilo que é um direito. Por isso mesmo, nós queremos que, neste período, todos, cada um dos juízes, cada um dos servidores, cada um dos promotores que atuem na Justiça Eleitoral se sinta apoiado integralmente na demanda que a gente possa cumprir, que seja da nossa atribuição pelo Tribunal Superior Eleitoral, obviamente, a partir da necessidade, a partir daquilo que o Tribunal Regional entenda que seja da nossa responsabilidade, principalmente, como eu disse, da nossa possibilidade de atuar de maneira imediata. Eu quero que os juízes saibam que mesmo aqueles que estão em cidades mais distantes, no interior, que às vezes têm dificuldades, que ponham as claras para o Tribunal Regional e para nós, portanto, o que é necessário ser feito para que a gente, então, tenha condições também de imediatamente dar uma resposta positiva a esta pretensão. Os juízes, a presidente acaba de me colocar, têm tido algumas dificuldades até pela ausência de cobertura total das comarcas da Bahia com titulares, com juízes titulares. Isto, claro, vai dificultar, mas o que for possível fazer exatamente para verificar como é que pode ser suprida essa situação, nós faremos na medida em que o Tribunal Regional nos coloque a par e que os juízes, portanto, ponham às claras quais são as suas demandas. Eu relevaria ainda que eu sei, e por isso fiz questão ainda de vir à Bahia antes das eleições,
que, como disse, é um momento muito trabalhoso, é um momento mais tenso, mas por isso mesmo é que nós estarmos juntos talvez facilite para que a gente possa prestar as nossas atribuições, realizar as nossas tarefas de uma forma mais confortável, sabendo que estamos todos juntos e buscando a mesma finalidade, que é a garantia não apenas do direito do voto a cada cidadão, que nós podemos participar, e não é nem qualquer juiz que pode ter essa experiência. Lembram os senhores juízes que ainda no mês de junho, os juízes federais buscaram ficar com 20% das vagas destinadas aos juízes eleitorais brasileiros, porque a atividade é federal. E exatamente os juízes estaduais diziam isso, que eles continuariam, porque a Constituição se refere a juízes e não a juízes federais, e que neste momento quem conhece a comunidade, quem participa da vida da comunidade, portanto pode dar uma colaboração muito maior, é exatamente o juiz estadual, sem embargo de outros questionamentos que venham pela frente. E por isso nós queremos exatamente que todos os juízes eleitorais se sintam muito resguardados, não apenas na sua atribuição, mas nos seus direitos para que possa prestar devidamente essa jurisdição neste momento, nesses dias, esses 32 dias, eu acho, que serão os dias mais tensos da campanha deste ano. Claro que a cada campanha nós temos um tipo de dificuldade. De toda sorte, a minha vinda aqui é basicamente para trazer aos juízes, aos servidores e aos promotores uma palavra do Tribunal Superior Eleitoral neste sentido. O que os senhores precisarem e acharem que eu devo saber para eu tentar resolver, ou pelo menos ajudar, ou pelo menos dar uma resposta, tenham certeza, cada um dos senhores, que eu estarei ao lado de cada um dos senhores na luta para que o desempenho da sua atividade seja feito com dignidade, com respeito aos direitos de cada um dos senhores, para que a gente então possa juntos fazer valer o direito de cada cidadão brasileiro a ter uma pátria nesse dia da pátria, mas daqui a 30 dias, um novo modelo de cidade de cada um dos cidadãos, de acordo com a sua escolha, que essa escolha seja feita em paz, com tranquilidade e principalmente com muita consciência de que nós todos estamos com cada cidadão brasileiro para que a nossa pátria amada seja amada pelos cidadãos e que saibam quem são aqueles que garantem a ele essa condição de cidadania participativa e, portanto, em vistas a uma democracia que se consolide até o dia em que a gente tenha na eleição um momento em que essas preocupações de hoje já sejam coisa do passado, mas como são hoje o nosso presente, eu espero que cada um tenha a certeza de que o Tribunal Superior Eleitoral está ao lado de cada um dos trabalhadores, exatamente porque a Justiça Eleitoral é uma só e ela está atuando em nome de um Brasil que também é um só, a despeito das diversidades dos problemas. Muito obrigada e me coloco à disposição dos senhores. Muito obrigada. Depois eu vou me encontrar com eles. A ministra está à disposição para serem feitas. Eu agradeço a presença de todos, agradeço aos membros da equipe da ministra Carmen Lúcia, que também nos deram a honra de suas presenças. Agradeço a ministra e asseguro mais uma vez de que nós na Bahia, como sempre fizemos, realizaremos eleições seguras, eficientes, livres e democráticas. Muito obrigada. Muito obrigada.